Perdão aqui, realmente não lembrei que era 7 horas. Eu estava, inclusive, em viagem hoje, mas graças ao Senhor chegamos aqui. Amém? Aleluia. O versículo 17 que a gente vai ler diz assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, 2 Coríntios 2,17. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esse capítulo 2 de 2 Coríntios, ele conclui com esse versículo. Mas antes de falar dos primeiros versículos do capítulo 2 de 2 Coríntios, eu queria começar falando especificamente do versículo 17, porque esse versículo ele traz muita luz daquilo que Paulo está querendo falar nesse capítulo 2 de 2 Coríntios. Ele diz, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Essa palavra mercadejando, há algumas traduções em que ela diz falsificando a palavra de Deus. O que seria falsificar a palavra de Deus? Eu falo sobre amor, mas o meu coração tem ódio. Eu falo sobre pureza, mas o meu coração tem impureza. Eu falo sobre vida, mas o meu coração tem morte. Quando Paulo ele pregou o evangelho para os coríntios, logo em seguida surgiram alguns judaizantes e outros que iam naquela região de Corinto, e eles estavam levando uma eloquência muito grande, um falar que era impressionante, mas ele não tinha realidade. Essa palavra mercadejando, ela diz falsificando. Veja, irmãos, queria abrir Tiago, ler junto com os irmãos. A epístola de Tiago. Capítulo 3, o versículo 13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada, essa palavra é zelo amargoso, e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem, o que está escrito? Mintais contra a verdade. O que seria mentir contra a verdade? A boca fala algo positivo, mas o coração tem inveja amargurada, ou seja, zelo amargoso, sentimento faccioso. Versículo 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há zelo amargoso e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Você é alguém que promove a paz? Tratável. Essa palavra. Irmãos, como nós somos difíceis de ser tratados. Como nós somos duros. Como nós somos singulares e peculiares demais. Sabe qual é a característica de alguém tratável? Jesus, ele se dava bem até com as crianças, né? Os discípulos falavam assim, não deixa as crianças vir. Uma pessoa tratável é uma pessoa que é maleável. Ela, se precisar, deita e rola no chão junto com as crianças. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Por que eu li esses versículos? Porque Paulo ele fala aqui no versículo 17, nós não estamos como tantos outros falsificando a palavra de Deus. Outro significado dessa palavra mercadejar está relacionado também com o comércio. Vocês lembram no passado quando tinham aquelas propagandas de cigarro? Então, para vender cigarro, o que você vende? Uma mentira. É uma vida boa, mas na verdade, o cigarro não está produzindo isso. Ele vai produzir doenças, câncer e etc. No comércio também, eu lembro que meu primeiro trabalho foi uma empresa de turismo estudantil. E nós tínhamos que vender viagens de formatura
para quem estava formando ensino médio e ensino fundamental. Nem sempre, quando nós íamos vender as viagens, eu particularmente, nem sempre eu estava num dia muito bom. Mas porque eu tinha que comercializar aquele produto, eu tinha que vestir uma máscara, muitas vezes. Como que eu vou vender uma viagem de formatura assim, a melhor viagem da sua vida? Às vezes a gente tem que, essa é a melhor viagem da sua vida. Mas Paulo está mostrando que na vida cristã não é assim. Ele diz, os outros estão mercadejando a palavra de Deus. Isso pode acontecer, às vezes a gente olha para fora, irmãos, mas isso pode acontecer com a gente também. Os primeiros quem podem cair nisso. Agora ele diz assim, antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade. Essa palavra sinceridade também poderia ser realidade. Irmãos, muitas vezes quando nós falamos, não é fácil vir aqui, o Ronaldo até compartilhou isso algumas vezes, porque nós sabemos que aqui, especialmente quando nós falamos a palavra de Deus, mas engloba toda a nossa vida, mas especialmente quando nós estamos aqui, se não for o Senhor falando, nós não temos condição nenhuma de estar aqui. Não é pelo conhecimento bíblico, não é por mercadejar a palavra de Deus, não é por saber uma série de doutrinas. E eu orei ao Senhor essa semana várias vezes e falei, Senhor, leva-me a estar constantemente na Tua presença. A falar de Cristo na Tua presença com realidade, com sinceridade. Enquanto nós falamos aqui, o nosso objetivo não é simplesmente transmitir mais um pouco de conhecimento, mas é transmitir a realidade espiritual da palavra de Deus. No capítulo 3, Paulo, inclusive, no versículo 6, ele diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando nós vamos falar a palavra de Deus, se nós falamos a palavra de Deus em Cristo, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus, o que flui é Espírito e vida para os irmãos. Não é zelo amargoso, mas eu preciso confessar, irmãos, às vezes eu já falei sem ser na presença de Deus e sem ser em Cristo. Quantas vezes o Senhor me expôs isso? Quantas vezes a gente fala coisas boas com um zelo, mas não estamos na presença de Deus. E Paulo está falando isso para os coríntios porque eles estavam sendo enganados por um evangelho que não é real. É um evangelho que está mercadejando, é um evangelho que está falsificando a palavra de Deus. Aqui no capítulo 4, olha o que Paulo fala. Olha o evangelho de Paulo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas, capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quando nós falamos, nós temos essa ousadia, eu estou me recomendando à sua consciência. Julgue. Capítulo 5, versículo 11. Olha o que Paulo fala. Na verdade, capítulo 4 ainda, versículo 5, perdão. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Irmãos, quando prega Jesus, há algum problema com isso? Não. Mas e quando prega a Jesus como Senhor e eu como servo? Paulo estava mostrando para os coríntios, olha, o evangelho real, ele não é só falar sobre Cristo. Cadê o seu viver? Eu posso expor muitas doutrinas de Cristo aqui, mas vocês vão olhar e falar assim, cadê a vida? Mas, versículo 5, capítulo 5, no versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça.
somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que a vossa consciência nos reconheça. Irmãos, por isso é necessário viver e andar no Espírito. Senão, nós vamos ver muitas doutrinas, como fala lá em Efésios, para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. O versículo 20 diz também assim: de sorte que somos, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O último, capítulo 6, versículo 4, diz assim também: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. O Evangelho, ele muda a vida. O Evangelho não apenas traz informação para a nossa cabeça. Muitas vezes, esse zelo amargurado é porque nós nos achamos melhores do que os outros por causa das nossas muitas doutrinas. Mas Paulo está dizendo, olha, ainda que vocês tenham muitos professores, lá em 1 Coríntios ele diz isso, contudo não há muitos pais, não há muitos que se preocupam verdadeiramente com a fé de vocês. Porque muitos obreiros estão mercadejando a palavra de Deus. Irmãos, e se nós não cuidarmos, nós também iremos fazer isso. Agora, Paulo ele explica por que ele fala isso no final do capítulo 2. Agora eu vou entrar no capítulo 2. Versículo 1 ele começa dizendo assim: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Olha como Paulo ele era fiel à consciência. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? A pergunta é, quando nós entristecemos alguém, como a nossa consciência fica? Se a nossa consciência fica, está tudo ok, isso mostra que nós temos uma falta da presença de Deus na nossa vida. Se nós conseguimos ofender uns aos outros na maior tranquilidade e seguir a vida e ainda servir a Deus, há problema nisso. Paulo está dizendo, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Ele está falando o seguinte, a sua alegria, Coríntios, a alegria de vocês também é a minha alegria. Se eu entristeci a vocês, eu não tenho como seguir no ministério. Porque não adianta nós termos uma boa consciência diante de Deus e uma péssima consciência diante dos homens. E vice-versa. Não adianta também ter uma boa consciência diante dos homens e uma má consciência diante de Deus. O versículo 3 ele diz, e isto escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deviam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Isso Paulo ele mostra a preocupação que ele tinha com os irmãos. Talvez a gente olhe para Paulo e fale assim, Paulo era um apóstolo, eu estou muito longe disso, talvez cada um de nós esteja muito longe disso. Mas, vamos aplicar. No nosso casamento, quando a gente ofende o nosso cônjuge, a gente segue a vida normal. Quando a gente ofende o nosso filho, quando a gente ofende o nosso vizinho, a nossa consciência precisa ser despertada. Porque existe uma relação de vida nisso. Na igreja não é diferente. Existem pessoas na igreja, às vezes, pode ser no serviço de criança, no serviço da mesa, no serviço da segurança. Nós lidamos com os irmãos. Quando por algum motivo nós entristecemos algum irmão, qual é a nossa postura? Esse irmão que você vire. Essa não é uma postura que Paulo ele mostra aqui para nós de um servo e de uma serva de Deus. Irmãos, se eu estou falando isso, eu sou o primeiro a ser reprovado muitas vezes nisso. O versículo 4 ele diz assim, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e alguns estudiosos dizem, o Ronaldo até falou isso no domingo passado, que pode ter tido uma segunda, além da primeira e segunda Coríntios, pode ter tido uma
duas outras cartas que não estão no cânon bíblico. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas a preocupação de Paulo é que nessas cartas, especialmente em 1 Coríntios, é que ele poderia ter sido duro demais. E ele ficou preocupado com isso. Porque ele disse aqui, embora no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração ele escreveu, e com muitas lágrimas, ele tinha muito receio de que os coríntios não entendessem o que ele estava falando. O receio de Paulo era, talvez eles estão tristes comigo. Embora haviam todas aquelas situações na igreja, Paulo tinha uma consciência extremamente sensível. Como que eu vou dar prosseguimento no ministério se eu acabei de destruir uma igreja? O versículo 5 ainda diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo, versículo 7, que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Esses versículos, eles falam especificamente daquela situação daquele jovem que ele tomou a mulher do pai, provavelmente era a madrasta, cometeu o adultério, e Paulo ele até fala, olha, que o mesmo seja entregue para Satanás. Paulo foi duro, né? Ele foi firme, a palavra mais adequada foi firme, mas o próprio Deus mostrou que Paulo foi usado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Para quê? Para gerar arrependimento. Olha o que diz aqui no capítulo 2, perdão, no capítulo 7, o versículo 8 diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Existe uma tristeza que vem do mundo que é simplesmente condenação. Vocês vão lembrar daquela mulher quando foi levada diante de Jesus e todos aqueles judeus acusaram, falaram, ela estava em adultério, em flagrante adultério. A luz do mundo ela condena, mas não resolve. A luz de Deus, ela ilumina, expõe, mas ela dá um caminho. Arrependimento. E o arrependimento é um caminho que todos nós, na vida cristã, seguimos dia após dia. Todos os dias, nós temos oportunidades e situações em que a gente pode ser fiel à nossa consciência, aquilo que ela nos mostra, ou ignorá-la e seguir o caminho adiante. Paulo está mostrando exatamente isso. Ainda que aquela carta ela tenha gerado uma situação que preocupou o apóstolo Paulo, ele entendeu que aquela carta gerou arrependimento. Mas graças ao Senhor, que Paulo no versículo 7, ele diz: de modo que deveis pelo contrário perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Irmãos, Deus não quer nos entristecer. Deus não tem prazer em nos entristecer. Deus ele tem prazer em que nós sejamos conformados à imagem dele. Mas muitas vezes Deus permite situações na nossa vida em que nós temos uma certa angústia para arrependimento. Mas não para por aí. Paulo ele fala confortá-lo e depois no versículo 8 ele diz: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Veja, a palavra aqui no versículo 8 é amor. E a palavra no versículo 4, Paulo ele fala, para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Queria ler com os irmãos também, 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 3 fala assim:
Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo estava falando isso com Timóteo. 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao... Irmãos, quando Deus nos admoesta, se é uma palavra de Deus, Ele não quer nos destruir, Ele quer produzir em nós, Ele quer dispensar para nós o amor dEle. O intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O amor não é apenas uma questão do falar. O amor é uma questão de consciência boa, fé sem hipocrisia. Então, muitas vezes, a gente vai ver na Bíblia esse aparente contraste. A admoestação, mas a finalidade é levar ao amor. Paulo, então, ele está falando, ainda que ele tenha sido admoestado, agora ele precisa perceber que tudo isso foi feito por causa do amor. Deus, ele não tem prazer em nos destruir. Deus tem prazer em que nós sejamos restaurados. E restauração está ligado com, muitas vezes, a luz do Senhor. Ela nos expõe, mas ela pode produzir arrependimento ou endurecimento. Graças ao Senhor, a igreja em Corinto recebeu essa carta e produziu arrependimento. Mas Paulo, ele estava com um grande receio. Por isso que ele fala aqui depois, ele diz assim: e foi por isso também que vos escrevi para ter prova de que em tudo sois obedientes. Versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Está vendo que Paulo, a vida dele é uma vida em comunhão com Deus? Quando ele admoesta, quando ele ama, quando ele exorta, tudo que ele faz é em Cristo. Irmãos, nós damos muitas vezes valor para aquilo que nós fazemos e Deus se preocupa com a fonte. Qual é a fonte? Você pode falar sobre amor com uma fonte maligna e pode admoestar com uma fonte pura. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Mas o versículo 11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Por que ele está falando essa questão de perdão e conecta isso com Satanás? Porque todas as vezes que nós temos mágoas uns com os outros, ou temos algum problema no coração uns com os outros, Satanás, ele encontra caminho no nosso meio. É como se nós fornecêssemos uma base para Satanás no meio da congregação. A gente precisa ir diante do Senhor e sondar: Senhor, se eu tenho algum problema com algum irmão, por favor, leva-me a confessar primeiramente a Ti, mas também procurar o irmão. Mas não só entre os irmãos. Pode ser na família, pode ser com um vizinho, pode ser em diversas situações. Irmãos, o que diz lá, se eu não me engano, em Mateus? Quando você vai oferecer a oferta, se lembrou no meio do caminho: eu tenho uma pendência com meu irmão, cancela a oferta. Reconcilia primeiro. E se, bem lembrado, e se ele tem alguma coisa contra você? Aqui, Paulo não tinha nada contra os coríntios, mas a preocupação deles é: será que eles têm algo contra mim? Era essa a preocupação que ele tem. Por isso que no versículo 12 ainda ele fala assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. A gente muitas vezes usa esse versículo para mostrar o princípio de dois, né? Sempre que for fazer algo, é em comunhão. Mas aqui, quando Paulo fala de Tito, é porque Tito havia sido enviado para Corinto. Olha o que diz aqui no capítulo, para a gente ler junto. No capítulo 7, a gente até leu, diz assim. Capítulo 7, a partir do versículo 5. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos,
os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Aí depois ele fala, ainda que tenha contristado e etc. O que quer dizer? Enquanto Tito não chegou, o coração de Paulo, a consciência dele estava assim, ainda que tenha uma porta aberta diante do Senhor, Deus abriu uma porta para mim, mas por causa da minha consciência, eu não tenho. Mas às vezes a gente ignora a nossa consciência. E é isso que Paulo está mostrando. Tudo que nós fazemos, ele está mostrando, eu não mercadejo a palavra de Deus. Paulo está falando isso. Se a minha consciência me acusar, eu não posso fazer nada. Se eu não falo na presença de Deus em Cristo, eu não posso fazer nada. E aí ele diz, não tive, versículo 13, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão. Olha, é uma coisa bela de se ver, a preocupação de Paulo com a igreja em Corinto. Ainda que ele tenha escrito uma carta com amor, com lágrimas, com tribulações, mas ele não sabia. O que será que produziu essa carta? Ainda que o sentimento dele era puro diante do Senhor, ele não sabia. Será que eles receberam a carta de maneira adequada? Será que produziu arrependimento? Ou será que os coríntios agora se perderam? Mas aí ele diz uma coisa interessante. Ainda que nessa situação aqui em Troade, Paulo não teve a ousadia como ele tinha geralmente para pregar o evangelho, olha o que ele diz. Versículo 14. Irmãos, isso é um princípio para mostrar. Quando nós andamos na presença de Deus, ainda que nós não falemos, ele diz assim, 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas o triunfo vem em Cristo. Talvez se Paulo tivesse aberto, diante daquela oportunidade, tivesse muita ousadia, negligenciando a consciência, talvez não teria triunfo. Mas quando nós estamos em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, aonde Paulo ele ia ali naquela região, tinha uma fragrância. Embora ele não teve a ousadia por causa da falta de tranquilidade interior, exalava uma fragrância. Qual é essa fragrância? 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Só que, versículo 16, para com estes, ou seja, para os que são salvos, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles que são os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então ele está mostrando, ainda que ele não teve aquela ousadia, mesmo diante de uma porta aberta que o Senhor tinha colocado para ele, ainda que ele não teve a ousadia, em Cristo, o bom perfume dele foi exalado. Irmãos, às vezes, nós podemos ver uma porta aberta diante de nós muito claro, mas nós precisamos ver diante do Senhor. Senhor, tem algo que eu preciso tratar antes? Por mais que seja uma porta, mas eu tenho que agir. O exemplo que Paulo nos dá é, ainda que eu não tive essa tranquilidade, em Cristo, se nós permanecemos em Cristo na presença de Deus, ainda que nós não usemos palavras, o Senhor ele manifesta essa fragrância. Para aqueles que são salvos, aroma de vida, mas para aqueles que se perdem, é sempre assim, é um aroma de morte. E aí o versículo 17 ele conclui, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Aí agora está explicado. Por que ele não está mercadejando a palavra de Deus? Porque se ele fosse um negociante da palavra, sabe o que ele ia fazer em Troade? Falar muitas coisas. Falar. Mas será que ele estaria na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus? E é isso o alerta que Paulo está fazendo nesse capítulo 2 de 2 Coríntios. Ele está mostrando, olha, quando nós ouvimos um servo de Deus falando, qual é a fonte? Sempre que nós ouvimos alguém, e nós também, quando nós falamos, para começar,
É por meio do que nós falamos. Nós negligenciamos nossa consciência. Eu preciso confessar. Em alguns momentos, irmãos, eu já ignorei a minha consciência, vi a porta aberta e falei da palavra de Deus. Logo em seguida, a consciência ela acusa. Não é que nós não devemos falar da palavra de Deus, é que se nós percebemos que tem algo que precisa ser tratado, nós precisamos ir diante de Deus, porque senão aquela palavra não vai ter peso, ela não vai cumprir nada. Vai ser como um sino que você bate. É barulho. Por isso é esse exemplo. Na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite, Senhor, que nos leve a viver em realidade. Tire de nós toda a hipocrisia. Às vezes servimos a Ti, Senhor, de maneira muito comum, Senhor. Mas lava-nos com Teu sangue precioso. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Nós não queremos entristecer o Teu Espírito, Senhor. Queremos aprender, assim como o apóstolo Paulo, a fazer todas as coisas na Tua presença. Com sinceridade e da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente pode ainda compartilhar em pequenos grupos de 4 ou 5 irmãos, e depois tem um compartilhar aqui na frente. Amém.